Olá, seja muito bem-vindo ao Neurocast. O Neurocast é um espaço dentro da Neurofuncional Mais reservado para a gente falar sobre equidade, diversidade e inclusão. Aqui estamos abertos à escuta, reflexão e deve ser um espaço transformador. Eu sou Eveline, fisioterapeuta, sou apaixonada por gente, por cuidado em saúde, por movimento e por construir pontes entre cuidados em saúde e os direitos humanos. Nesse podcast, a gente vai conversar sobre temas que atravessam a prática clínica, as políticas públicas e principalmente a vida real das pessoas. A proposta do Neurocast é clara: desenvolver diálogos acessíveis, embasados e transformadores. Porque falar de inclusão é falar de equidade, é escutar, é aprender e é agir. E para começar com o pé direito, nesse episódio de estreia eu trago uma convidada muito querida. Então se acomoda aí e vem comigo, que o Neurocast está só começando. Hoje eu converso com a Lisandra, que é neuropsicopedagoga e tem uma trajetória linda na educação infantil. Ela atua diretamente na promoção de um ambiente escolar mais inclusivo e respeitoso para crianças com diferentes formas de aprender, de se expressar e de se relacionar com o mundo. A Lisandra tem sido uma voz potente no diálogo entre saúde e educação, ajudando educadores, famílias e profissionais a compreenderem melhor esse mundo da inclusão, desde os primeiros anos de vida. Li, que honra te receber. Obrigada por ter aceitado esse convite, para participar do primeiro episódio do Neurocast e dividir com a gente um pouquinho da sua experiência, da sua visão. Obrigada. Eu que agradeço o convite, estou me sentindo muito honrada, é uma delícia estar aqui, estou muito feliz. Que bom. Se apresenta rapidinho para o pessoal te conhecer. Certo, então eu sou a Lisandra, sou professora da rede pública e particular, trabalho com educação há 18 anos, tenho formação em pedagogia e neuropsicopedagogia. Então, além da sala de aula, eu também trabalho na Superárea Neuroaprendizagem, com atendimentos com crianças de inclusão, reforço escolar e apoio às famílias em relação à rotina de estudos. Bom, então para começar, na lata, vamos direto ao ponto. Quando a gente fala de inclusão, do que exatamente a gente está falando? Como isso se aplica de forma concreta mesmo no dia a dia de uma escola infantil? Certo. A palavra inclusão, a gente pensa muito nessa questão de incluir, Mas, na verdade, é adaptar mesmo o espaço. O ambiente escolar ele é um ambiente de aprendizagem independente de ser uma criança com necessidades especiais ou não. Então, todas as crianças ali estão ali para aprender, cada um no seu tempo, e de certa forma, de forma também individualizada. Falando especialmente das crianças com necessidades especiais, elas precisam sentir nesse ambiente escolar essa inclusão no sentido de acolhimento, de segurança, uma segurança que a criança precisa sentir junto com a família. Então, quando a gente fala em incluir, a gente não está falando só a criança, a gente está falando da criança, os pais, os avós, toda a família que vem junto, que vem muito ansiosa, vem muito preocupada, com essa nova etapa da vida. E falando isso especificamente ali no início da escolarização, Mas é um desafio, é um acolhimento, uma segurança que ela tem que estar presente em todos os anos escolares. Me corrija se eu estiver errada, mas eu tenho, às vezes, a sensação que existe uma ideia meio superficial, meio rasa sobre esse conceito, de inclusão nas escolas. Eu tenho a impressão que às vezes as pessoas acham que conseguir a vaga é o suficiente, já está feito o trabalho ali. E não é por aí, É um trabalho muito mais complexo. Muito complexo, muito complexo. A lei, ela garante a vaga ali escolar em todas as situações, Para todas as crianças, então não há exclusão. Então dá a impressão assim, que quando a escola chega uma criança com uma necessidade especial, que ela está tendo que ela tem que estar sendo incluída. Não, ela é um direito que ela tem,
Porém, as pessoas acabam banalizando um pouco, no sentido assim, né? Principalmente os menores, a educação infantil propriamente dita, vendo a escola como um ambiente de brincadeira, né? Então como se fosse fácil esse acolhimento. E não é tão simples assim, porque a criança com necessidade especial, ela tem muitas particularidades sensoriais, né, questão da audição, então, né, de se incomodar com esse estímulo auditivo. E a escola, ela tem esse ambiente alegre, esse ambiente, a gente fala barulhento, mas não é, de alegria, né, de expressão. A criança, ela é muito expressiva e ela se expressa falando alto, nas brincadeiras, né, muito ali ainda nessa fase de ver com as mãos, né? Então tem muita coisa de encostar para chamar o amiguinho, a questão de querer, de repente, ter o interesse pelo mesmo brinquedo. E o que parece ser simples de se resolver, não é. Nem na criança que ela está com desenvolvimento esperado para a faixa etária, mas principalmente para a criança de inclusão, porque ela tem uma visão ali diferente da situação, ela tem um entendimento diferente que precisa desse acolhimento do profissional, dos coleguinhas, né, de ter esse entendimento que a regra que vale para eles, de repente, não vai valer de uma forma diferente, vai ser cobrado de uma forma diferente dessa outra criança. E aí vem a socialização, né? O que eu acho que é o mais fantástico da sala de aula, a socialização. A gente tem que pensar que essas crianças, elas vão crescer juntas, elas vão estar no mundo adulto juntas. A criança, quando a gente fala de necessidades especiais e de inclusão, isso é muito fácil a gente perceber na criança, porque isso né, do desenvolvimento humano, o cuidado com a criança. Ela é gerida, ela é totalmente direcionada pelo adulto. Mas e quando essa criança se torna um adolescente, se torna um adulto? Ela vai continuar com essas necessidades especiais, e quando ela for para esse mundo, ela precisa também de uma sociedade que saiba acolher. Entenda que o mundo tem que ser para todos. Sim, tem que ser para todos. E que ela saiba acolher de uma forma sem preconceito, de uma forma que foi o que você falou, né, da equidade, do respeito. Porque quando está no mundo adulto, a gente não tem mais esse aparato, às vezes, dos pais, a criança já não está mais na escola, ela tem que dar conta de si e muitas vezes ela não dá. Então ela precisa do olhar, né, do outro. Então vamos colocar uma situação simples. A criança, ela vai estar na escola o tempo todo com o adulto. Essas crianças, elas têm o direito, né, de um professor de apoio, que vai estar ali auxiliando ela em todos esses momentos. Quando ela vai ali para a fase adulta, quando ela estiver aqui na padaria fazer uma compra, quem vai estar atendendo ela? Auxílio, né? Então, essa pessoa que está do outro lado, ela tem que ter esse entendimento, né, de como atender, do respeito. E isso, se é construído na educação infantil, se é construído na escola de uma forma positiva, aí o mundo vai ser outro, pelo menos o que a gente realmente acredita. Sim. Mas é um desafio muito grande. Desafio muito grande. Com certeza. É muito complexo, né? Sim. Agora falando, para a gente entrar aí na identificação dessas necessidades, né, de como saber o que realmente a gente pode ajudar, né, na detecção, na identificação dessas necessidades dessas crianças. Pensando nas famílias, né, que estão ouvindo a gente. Quais são os sinais que os pais e professores podem observar e que indicam que uma criança pode precisar de um apoio diferenciado? É tudo muito minucioso, né? Eu acho que a gente percebe na primeira infância um olhar mais cuidadoso dos pais. Então, aquela ansiedade, né, pelo andar, pelo falar, pela alimentação, pela introdução, né, dessa alimentação, né, as brincadeiras, né, que a criança vê o adulto fazer e repete. Então, fica muito claro quando a criança, de repente, não está respondendo dentro da idade ali, né? Quando a criança, isso não está tão presente nessa primeira infância, muitas vezes, hein, a gente que está na escola, os meus colegas professores vão poder confirmar isso, como chega a criança para a gente, e ali na educação infantil, né, na primeira escolarização,
fica muito claro para o professor. Você fala, mas por que fica muito claro? Porque a gente compara com os pares. Nós temos, né, temos dentro da pedagogia todo esse entendimento, né, do desenvolvimento dessa primeira infância e com os pares, quando a gente vê que aquela criança ela está atingindo pedagogicamente ali, né, o conteúdo acadêmico que a gente espera. Então a gente já começa a colocar pontos de atenção, porque também tem uma questão de maturidade, o cérebro ainda está se desenvolvendo, pode ser que isso seja ali uma dificuldade e que na hora que esse desenvolvimento do cérebro vai chegando, isso se iguale. Então, cada criança tem seu tempo. Por interferência até do estímulo, né? Do estímulo, da escola, todo o contexto da criança, né? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. E onde que entra o papel, né, o espaço do neuropsicopedagogo, especificamente, assim, para... Isso, o neuropsicopedagogo, ele entra nessa avaliação cognitiva, socioemocional, né, nesse desenvolvimento pedagógico da criança. Então, nós temos teste, nós temos avaliações que vão variando, que vão abrindo mais esse caminho, esse leque de possibilidades. E também nessa intervenção junto com os outros profissionais, com a família, preparando aí atividades possíveis de serem desenvolvidas em casa, né? E também dentro do próprio atendimento e junto com todos os profissionais. Eu já ia te perguntar isso. Eu, como fisioterapeuta, sempre tive muito contato com outros profissionais. Trabalhando na parte de neuropediatria, né? Os meus pacientes sempre têm, né? Outros profissionais envolvidos. Terapeuta ocupacional, fono, psicopedagogo, nutricionista, né? Enfim. E professores. Então, às vezes, a gente tinha até grupos, né? De WhatsApp para se comunicar, porque isso, essa comunicação da equipe é muito importante. Eu imagino que na educação não seja diferente, né? Não. É uma necessidade, é um ponto que tem que acontecer. Se não acontece, vai ficar falho. Então, eu gosto de usar aí esse exemplo da engrenagem, né? Se está faltando alguma peça, essa engrenagem ela não vai funcionar. Vai chegar um momento que ela vai falhar. Acho que a princípio, quando a criança ela começa qualquer tipo de apoio, né, aí profissional, automaticamente ela tem já um ganho. Então ela apresenta ali uma melhora, mas ela precisa de outros profissionais e que esses profissionais conversem entre si para ter essa troca mesmo, porque na escola ela vai ter um desenvolvimento, no meu atendimento ela vai ter outro, com a fome, então cada um tem os seus objetivos. E a criança no atendimento individual é muito diferente, Sim. Porque você está ali para ela. Então, tudo que você está conversando, as propostas são todas direcionadas, todas são com uma intencionalidade, né? Sim. E a criança ela está ali com você, então ela não tem nenhum fator distrativo, é mais simples para ela ficar com uma pessoa só. A escola, ela é um ambiente, como eu disse, muito alegre. Então, por si só, a forma a disposição da sala, né, os cartazes, toda essa parte lúdica escolar, chama a atenção da criança. Sim. E a criança, muitas vezes, ela não tem essa atenção sustentada, né? Então, é onde ela tá ali com o professor, mas está distraindo com muitas outras coisas. Então, é uma turma que está passando do lado de fora, é a criança que saiu para beber água, uma criança que vai ali perguntar alguma coisa para o professor. Não é um ambiente tão controlado como uma terapia, por exemplo, então, individualizada. Não. Então, ela tem um desafio muito grande em relação à concentração. E a criança, se ela tem uma necessidade especial, o nome já está falando ali, ela tem uma necessidade diferenciada dos outros. Sim. Né? Então, por isso, a necessidade de ter o professor de apoio para garantir o quê? Chamar, trazer de volta, se ver que a criança está cansada ali naquele momento, tirar da sala, né? Um período de aula, ele é puxado para todas as crianças, mas tem, né? A mudança de atividade, o recreio, o sair da sala. Porém, essas crianças têm um tempo mais curto ali, de repente, às vezes, não é nem a questão de concentração, é essa necessidade sensorial mesmo de sair um pouco da sala, né, de dar uma circulada.
Então, precisa desse professor de apoio. Uma coisa que eu acho muito importante a gente colocar, que aí entra lá no que a gente falou, que parece que é fácil, né? A gente tá com uma turma, com crianças, e tem uma criança de inclusão, e elas, mas tem professor de apoio. Parece que é simples, mas não é. Porque no momento que você está fazendo uma intervenção, por mais que tenha o professor de apoio, o professor da sala ele acaba sendo a referência. Porque quando a criança vai para a escola, ela é daquele professor. Então a família também tem uma referência muito grande do professor. E nesse momento que o professor está com as outras crianças, essas outras crianças, apesar de estar no desenvolvimento esperado pela faixa etária, elas necessitam muito da atenção do professor para fazer as intervenções de escrita, né, na matemática, seja qual for a matéria, porque elas estão em fase de aprendizado. Então, elas precisam ter esse olhar muito atento do professor e quem é professor sabe que a gente tem esse olhar individualizado para cada criança. Então, às vezes, nem sempre a gente consegue, né, contemplar toda essa loucura da sala de aula com as crianças que estão aprendendo, com essa criança que necessita desse atendimento especializado e que muitas vezes ela não está bem naquele momento. Então, se ela não está bem, a gente tem que ter esse momento de acolhimento, que é a intrasocialização também das outras crianças, de acolher essa criança junto. Legal, importante tudo isso que você está falando, Li. Bom, a gente vai para uma pausa dessa primeira etapa e a gente já volta para falar sobre prática dentro da sala de aula. Estamos de volta e agora a gente vai para a prática dentro da sala de aula, Lisandra. Que é algo muito difícil. É um desafio. Quando a gente fala em práticas inclusivas, o que realmente dá certo dentro da sala de aula? Você pode compartilhar com a gente algumas estratégias, alguns exemplos, né, que ajudam a gente a visualizar essa inclusão acontecendo dentro da escola infantil? Sim, sim. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser garantida é esse espaço acessível para a criança. Então, tem criança que nós temos cadeirantes, então tem que ter essa acessibilidade, esse espaço dentro da sala de aula. Agora, o que dá certo em sala de aula? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar é respeito. Respeito diante da situação, porque cada criança ela apresenta um tipo de necessidade ali no momento. Então, a inclusão, eu falo que é tipo assim, uma caixinha de surpresas. Porque naquele dia a criança ela pode estar muito bem para aceitar todos esses estímulos e tem um dia que não. Então, o que dá certo em sala de aula? Eu acredito que ter muito claro os objetivos que você quer alcançar com a criança, trabalhar dentro aí do professor essa sensação de que estou fazendo o meu melhor, né? Que se naquele dia não deu certo, no outro vai dar, porque realmente tem essa questão de mudanças ali, né? De um dia para o outro. Não dá para ter uma receita. Não tem uma constância, às vezes, né? Tem questão de medicação, tem questão de sono, que às vezes aquela noite não dormiu bem, então eles sentem muito. Então, na sala de aula, o que realmente dá certo, eu acredito que é tentar incluir essa criança dentro das atividades mesmo. Claro que tem momentos que a turma vai estar fazendo uma atividade e ela vai estar com uma atividade adaptada. Mas mesmo essa atividade adaptada, ela está adaptada dentro do que está sendo trabalhado com as outras turmas. Então, em todas as escolas, né, nós temos os materiais que eles são ali para todos. Então, a criança, ela não tem, principalmente quando ele já está maiorzinho, ele entende, né? Então, eu já passei por essa situação eu tinha um aluno autista e ele precisava fazer uma atividade diferenciada comigo. Naquele momento, os amigos estavam com os livros e ele falou, não, eu quero fazer o livro. E realmente, assim, você vê que fica sem sentido de falar assim, olha, eu quero estar com todo mundo, não aceito fazer nada diferente. Aí eu já respeito. Então, vamos pegar o objetivo dessa atividade e tentar adaptar dentro do livro, né? Nesse momento, a gente ter o professor de apoio é muito importante para ele fazendo essa adaptação, essa coisa assim de incluir a criança dentro da aula. E às vezes vai ter que ser meio improviso mesmo. Vai ter que ser meio improviso. O trabalho em grupo, então, a gente deixa muito claro para as crianças, né,
quando a gente vai trabalhar em grupo, ele aprende, a criança, o grupo também aprende a trabalhar diante da necessidade do amigo, né? De entender que às vezes precisa falar de forma mais objetiva, né? Conversar mais baixo. Os próprios colegas, né, participam disso. Eles já, então, é muito bonito de se ver que às vezes a criança, ela tá num momento de estresse ali, que ela precisa do silêncio, e todos ficam em silêncio. A gente não precisa pedir. A criança, ela é muito acolhedora, ela tem uma leitura, assim, também. Mesmo, né? Às vezes. Sim, e também tem situações que foge, que tá todo mundo focando, principalmente a educação infantil, e aí a gente precisa retirar a criança da sala, ou então mudar mesmo a proposta, ver que tá todo mundo mais agitado, então vamos todo mundo pro parque, ou vamos fazer uma atividade ao ar livre. A gente precisa, muitas vezes, pegar esse currículo e modificar ele, ter um plano B. Eu acho muito importante a gente ter um plano B definido, né? E quando é uma situação de crise mesmo, que eu acho que é a situação que os professores mais têm o desafio ali mesmo na sala de aula, porque no momento de crise, que a criança, ela tem uma desregulação emocional. Falando da criança, né, com alguma necessidade especial, né? Então, por exemplo, a criança autista, ela tem muitas desregulações emocionais ali, que é própria desse sensorial dela, né, que não controla ali naquele momento. E as crianças menores, elas demoram um pouco, às vezes, para entender, ou tentam ajudar de uma forma errada, ou tá, de repente, uma atividade também que não auxilia para esse controle imediato do professor. Sim. Então, a gente tem que ter esse plano B muito bem definido, e é importante falar, da mesma forma que nós falamos dos profissionais, né, que atendem a criança, estarem todos ali para essa engrenagem funcionar bem, a escola precisa ter uma engrenagem que funcione ali dentro. Então, o professor, ele tem professor de apoio, mas ele tem também que ter ali, né, profissionais da gestão abertos e atentos para esses momentos. Porque são momentos que a gente precisa de mais adultos para remediar, para entrar ali, contar uma história enquanto você sai, porque é o que eu disse. A autoridade ali para a criança é o professor, né? O professor, ele tá ali para a criança no lugar da mãe e do pai. Sim. Né? É essa segurança que ele tem, é no professor. Então, como que eu pego essa criança e peço para ir com o inspetor? Não sou eu que tenho que ir, tem que sair da minha sala e ir. Então, tem que ter outro profissional, o professor, pedagogo, muitas vezes até o próprio diretor, no momento ali, se não tem, né, o pedagogo não está presente na escola, o diretor entrar dentro de sala, tirar essas crianças para fazer uma atividade, leva na biblioteca, enquanto a gente acolhe, né, esse momento de crise. Então, eu acho que o maior desafio quando a gente fala em inclusão não é nem a adaptação em si do pedagógico, porque o professor, ele adapta o tempo todo em sala de aula, tanto para crianças com necessidades, né, crianças com deficiência, quanto para crianças que estão com desenvolvimento dentro do esperado pedagógico. A gente está sempre ali, né, individualizando esse atendimento. Então, o professor, ele sabe fazer muito bem esse manejo. Pode acontecer, eu acredito também, do professor ficar inseguro ou até um pouco resistente também a esse processo da inclusão, né? Também, eu acho que faz parte também, né? É uma questão de se preparar mesmo, né? A gente precisa falar muito nessa questão de uma reciclagem, da gente estar sempre estudando, né? Dentro da faculdade, a gente passa por todas essas fases de desenvolvimento infantil, dos transtornos, as crianças, né? Que apresentam algum tipo de deficiência. Porém, eu falo que a gente só se torna especialista quando a gente está com ele dentro da sala de aula, porque tem uma diferença. Claro que a parte teórica, ela embasa a gente para a gente saber por onde ir. Mas muitas vezes o por onde ir dá certo com uma criança, não dá certo com outra. Então, o professor, falta aí um apoio nesse sentido. Eu penso muito assim na necessidade de ter essa troca entre professores que passam pela mesma situação, buscar aí, de repente, grupos mesmo, né, de troca de atividade, igual a gente tem as trocas de atividades por ano, né, por segmento, ter
também essas trocas, não de atividades, mas de experiência, de relatos, porque às vezes o que a gente está passando hoje na turma, tem alguém com experiência que já passou por aquilo, né? Eu brinco assim, falo assim, mas lá na pedagogia falou de um jeito, mas desse jeito que deu muito certo. Sim. Então a gente vai pela experiência, por essa adaptação, por essa vivência ali mesmo real. Então eu penso muito nesse ambiente colaborativo do professor, a escola trazer profissionais também para conversar, para ajudar nesse manejo. E é muito importante a gente falar o quê? Que é muito diferente a gente ir numa palestra e assistir e ouvir, porque quando chega na sala de aula, não tem como a gente colocar, às vezes, em prática naquele dia com aquela criança, porque nós temos outras crianças também que estão em desenvolvimento precisando desse olhar diferenciado do professor. E olhando já para esse final que você falou aí, né? Também deve ser um desafio equilibrar, né, o planejamento da turma com as necessidades específicas de alguma criança. Né? Como que isso funciona também na prática? É um currículo adaptado, né? A criança com necessidade especial, a criança com deficiência, ela tem o PEI, que é um plano de ensino individualizado. Então, da mesma forma que eu monto lá meu plano de ação para a turma, né, com todas as diretrizes aí, as diretrizes nacionais, no nosso caso aqui o currículo paulista, nós montamos o PEI para aquela criança. Então, é direcionado para aquela criança, quais são as necessidades de desenvolvimento. Então, a gente coloca no papel um plano de ação totalmente individualizado para cada criança. Então, eu vejo assim, a educação especial, ela é uma modalidade de ensino dentro do ensino infantil e do ensino fundamental. Então, a criança ela está matriculada no ensino infantil, ela está matriculada no ensino fundamental. Dentro disso tem a modalidade de educação especial. Ela precisa desse plano individualizado, desse plano de ação diante das necessidades dela. E por que ele é individualizado? Foi o que eu comentei um pouco antes. Às vezes as crianças elas têm o mesmo tipo de deficiência, mas o social e a própria resposta individual, né, e essa questão sensoriais muda de uma criança para outra. Então o plano, mesmo sendo o mesmo tipo de transtorno ou deficiência, o plano ele é individualizado para a criança. E dentro disso, ainda fazendo essa adaptação que, além dessas necessidades de desenvolvimento, que às vezes é a fala, é a socialização, é o tempo de permanência em sala de aula. Então, às vezes, aquela criança, a gente começa incluindo ela na sala de aula, de repente, por 30 minutos, 1 hora, 2 horas, até que ela fique o período todo. Então, além dessas questões que aparentam ser mais simples, tem esse lado pedagógico que a gente tenta adaptar dentro do entendimento da criança para realmente ficar ali socializado com a turma, para se sentir integrado, senão não é inclusão. Sim. Senão não é inclusão. Com certeza. Bom, a gente sabe que tem muitos desafios, né? Eu tenho a certeza, assim, que os professores se empenham nesse sentido para conseguir ir vencendo, né, esses obstáculos. Bom, no próximo bloco, a gente vai falar dos avanços e dos desafios para ir alcançando, né, de fato, essa inclusão eficiente. A gente já volta. Bom, seguimos aqui com o nosso tema Educação e Inclusão. Lisandro, você acha que os cursos de formação de professores estão preparando bem esses profissionais para lidar com essa diversidade dentro da sala de aula? Eu acho que entra um pouco no que eu falei ali atrás, né? Tem uma diferença muito grande da teoria para a prática. Claro que a teoria, ela embasa a prática. Então, eu vejo, não como uma forma de, assim, não que não esteja preparando, eu acredito que na faculdade a gente vê de uma forma muito por cima, vamos dizer assim, né? Então, para a gente realmente entender
sobre cada transtorno ou deficiência precisa assim, de muito empenho, de muito estudo. Não é uma situação simples, exatamente porque cada criança ela vai apresentar um tipo, dentro do próprio transtorno ou deficiência, um tipo de desenvolvimento, é muito amplo. Então, eu não vou dizer que não estejam preparando, mas a partir do momento que esse professor ele está em sala de aula, ele precisa sim de se preparar com mais cursos, de ter acesso, né, tanto a cursos quanto a essa conversa mesmo, né, com quem já passou pela experiência, com profissionais, porque a visão do professor é o profissional. Então, por exemplo, eu já tive palestras com um fonoaudiólogo, que eu falei, meu Deus, vou mudar ali na alfabetização algumas coisas em geral, né? Por quê? Porque é uma visão específica ali do profissional, que se especializou só como é que eu vou dizer, nessa habilidade a ser desenvolvida. Então eu acredito que o professor ele não pode parar de estudar. Então eu nunca vou achar que um curso prepara o professor. Ele te dá ali, fala assim, ó, tem tudo isso aqui, né? Então a gente que vai destrinchando, conforme ele vai aparecendo, conforme a necessidade. Mesma coisa quando o professor está dando aula para o primeiro ano, quando ele vai dar aula lá no terceiro ano, ele vai ter que se especializar no conteúdo do terceiro ano. Então eu acredito que o professor ele não pode parar de estudar nunca. E a cada situação que a gente vai vivenciando na própria turma, ou às vezes com um colega, a gente vai vendo a necessidade de realmente aprofundar diante daquilo, né? Diante dessa questão. E hoje a inclusão ela está muito forte, né? Hoje ela está muito presente, forte não, presente. Hoje ela está muito presente nas escolas, na sociedade. Então entra muito aquela questão assim, as pessoas falam assim, mas antigamente não tinha. Tem uma questão genética, então a gente sabe que a genética ela puxa isso, então a partir que vai se crescendo as famílias, então também vai crescendo toda uma questão genética, né? Então vai tendo mais casos. Antigamente a gente não tinha o estudo que a gente tem hoje. O estudo de muitos transtornos é muito recente. Então, existia, mas não sabia ali diagnosticar, percebia que tinha alguma coisa diferente. Eu acho que interfere também a vontade das famílias hoje de incluírem suas crianças, né? Eu acho que antes tinha meio que uma ideia contrária, né? De não pode participar, não é para participar, não quero que participe, né? E hoje a gente tem uma visão muito mais, não, é para todos, né? A gente quer que essas crianças estejam, elas fazem parte da sociedade. Cadê, né? Então, essas crianças estão cada vez mais aqui do nosso lado, o tempo todo, no shopping, nas igrejas, nas universidades depois, né? Então, o ambiente escolar é aquilo que você falou. Ele talvez seja o primeiro contato completo de socialização. Né? Da diversidade. Da afetividade da casa. Exatamente. É um desafio para a criança quando ela vai ali para a escola. De convívio, né? Porque você vai no shopping, você vai ver de tudo. Uma coisa que eu acho muito importante. Mas na escola ele vai estar no tempo, ele convive com aquele grupo, né? Então é uma socialização a todo custo, né? E isso é fantástico, né? É isso que a gente espera mesmo. A socialização de verdade ela acontece na escola. O resto, claro, tem a socialização de estar inserido no social, fui no shopping, fui na natação, mas o social da escola, a socialização real é da escola, porque a criança ela tem uma programação, ela tem os colegas, então ela vai ter o desafio de conviver com as mesmas crianças, né? Por um tempo. Isso é se socializar, é aprender a conviver com um grupo. Uma troca, né? Um compartilhamento. Uma coisa que eu acho muito importante a gente brincar, a gente comentar, é que, historicamente, a gente fala muito assim em aceitar padrões. E isso, que bom que isso está se desmistificando, está se desconstruindo de alguma forma, porque tinha o padrão do aluno, né, o padrão do aluno comportado, do bom aluno, aquele aluno que de repente não tinha uma letra bonita,
Ele não estava no padrão, né? Então, imagina uma criança com necessidades especiais, com deficiência nessa época. Então, ela era realmente vista como algo diferente. Hoje não. Hoje a gente vê que todos nós somos diferentes, né? Sim. Então, cada um, nós adultos, as crianças, cada um tem as suas dificuldades. A nossa luta né? é fazer o mundo realmente ser para todos. Isso, para todos. Então, essas crianças hoje, não é que elas estão inseridas. Elas fazem parte da nossa sociedade e a gente não tem que incluir, a gente tem que conviver como nós convivemos com qualquer outro. Eu acho que esse é o objetivo da educação mesmo, né? Dessa construção de sociedade. Li, e assim, num cenário mais amplo, né, na sua visão, o Brasil ele tem boas políticas públicas nesse sentido, assim, nessa área? Eu acredito que a gente tem muito chão pela frente. Tem muito chão pela frente. Tem uma discrepância muito grande entre rede pública e rede particular, né? Tem uma discrepância muito grande. A inclusão na rede particular ela é muito bonita de se ver, né? Ela realmente acontece na maioria das escolas. E na rede pública, ela deixa muito a desejar. Então, hoje nós vemos salas superlotadas. Então, a gente comentei aqui sobre essa questão sensorial, né? Então, tem a necessidade de ser uma sala menor, com menos alunos. E a gente vê sala lotada, às vezes com 4, 5 crianças com necessidades especiais ou com deficiência. Então, não é o ideal. Não é o ideal. A gente não vê ainda o espaço físico da escola pública que realmente alcance, né, essas crianças. Então, assim, a gente não vê, por exemplo, um parque adaptado, né? A questão, às vezes, do sinal, que não é... Mas que tem melhorado, mas ainda bem distante, né? Ainda está muito distante, mas já melhorou bastante. Eu acho que essa questão do acesso à informação, não só dentro da escola, esse acesso à informação acadêmica mesmo do professor, mas também o acesso de informação às famílias. As famílias, elas têm essa noção do que eu posso, né, exigir ali diante da lei, diante da melhoria, para atender o filho. Sim. Então elas cobram também bastante, mas ainda tem muito que melhorar. Tem muito que melhorar. Sim. Bom, qualquer mudança, mesmo que pequena, que a gente vai vendo, a gente já tem aquele sentimento de esperança, assim, porque acho que tudo é válido, né? Cada pequeno passinho a gente vai dando e vai conquistando, né? Isso. Bom, então assim, a gente encerra mais um bloco, né? Nosso penúltimo bloco, e já a gente volta para finalizar. Bom, estamos chegando ao fim, quase ao fim do nosso Neurocast, mas antes eu queria te fazer mais algumas perguntas. Para quem é mãe, pai ou responsável e acabou de receber um diagnóstico, a gente sabe que não é fácil, que conselho você daria nesse começo da caminhada aí para a escola? Então, receber um diagnóstico é desafiador, é emocionalmente muito intenso, né? Então, eu coloco, acho que o principal, informação. Ter informação sobre leis, ter informação sobre as necessidades, né, especiais que o seu filho vai ter a partir desse momento. Aceitação e tempo. Procurar bons profissionais, né? Porque a informação acho que vem daí, né? Isso. E essa questão da aceitação do seu tempo, né? Não achar que é uma situação que, nossa, a princípio parece ser, né, uma tempestade de emoções, mas ter esse tempo de aceitação, estabelecer uma rede de apoio, tanto no sentido de bons profissionais, como de psicólogos, rede de apoio de amigos, família, grupos, né, de pais, comunidades que estejam passando pela mesma situação, porque eles vão ter essa experiência positiva, né, para compartilhar e falar, não, no começo é assim, mas depois tudo acalma e dá tudo certo. A comunicação com a escola de forma aberta e verdadeira é muito importante, porque a escola, ela é ali naquele momento a extensão
sua, da sua casa, né? Uma extensão desse bem-estar da criança e é um local de desenvolvimento, é um local que vai possibilitar muito esse desenvolvimento dentro das necessidades da criança. Então, ser muito verdadeiro com a escola, ter essa comunicação muito próxima, diária, mais curta ali, para realmente falar, hoje aconteceu isso, hoje tá passando por essa situação, seja uma introdução alimentar, seja algum mal-estar, como eu disse lá, se não dormiu bem, ficar muito próximo da escola, né, ter essa comunicação muito próximo da escola, focar no positivo, né? O que a criança tem ali que você percebe que, então ela gosta de música, então vamos focar aí em colocar numa aula de música, ver quais são os interesses, quais são as potencialidades que podem ser desenvolvidas, além dos profissionais especializados, né? Toda essa rede de apoio, eu acho que é muito importante os pais olharem para si, né? E ter esse cuidado consigo, porque a gente se doa tanto para a situação, a gente tem esse anseio, né, de ver o desenvolvimento, de ver que está bem, e às vezes esquece de si próprio. Então é importante também ter esse momento para você respirar, para você ter uma válvula de escape. Ser paciente com o processo e que dá tudo certo. Que conversa importante, Li. Queria te agradecer muito, muito mesmo. Por partilhar, né, com a gente tanto conhecimento e de forma tão generosa. Tenho certeza que muita gente vai sair desse episódio com o coração mais aberto e com novas ideias para colocar em prática e para, enfim, seguir os seus caminhos aí, principalmente quem está inserido, né, nessas situações que a gente foi comentando. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho, tirar um pouco de dúvida, ou então, né, fomentar a sua vontade de buscar mais o conhecimento. E quem quiser tirar dúvida, quiser conversar, quiser aprofundar um pouquinho mais, só me procurar nas redes sociais. A gente vai colocar aqui seus dados para o pessoal te achar. E você que ouviu até aqui, obrigado pela companhia. Se você gostou do episódio, fica de olho que logo vem o segundo por aí. Envia, compartilha para alguém que pode se beneficiar, que possa interessar sobre esses assuntos. E claro, vai seguindo a gente, que logo a gente está de volta. A gente se encontra no próximo episódio do Neurocast. Até lá!